Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história. Por que eu decidi fazer esse trabalho? Por que eu faço o que eu faço? Qual o propósito disso? Porque na vida a gente precisa ter um propósito, né? Isso faz com que o trabalho da gente deixe de ser apenas um trabalho, mas passa a ser algo que gera valor para o outro. E muitas mamães lá do Instagram têm me pedido: Roberta, conta um pouco da sua história, faz um vídeo falando sobre isso. E eu tô aqui hoje para falar sobre isso. Sou Roberta Rios, eu sou psicóloga, faço atendimento infantil, adulto e familiar, mas eu despertei para falar um pouco mais sobre a maternidade e a educação depois do nascimento dos meus gêmeos. Eu tenho um filho de 11 anos, um de 7 e um casal de gêmeos hoje de 4 anos. Quando eu descobri que estava grávida dos gêmeos, o Matheus, o meu mais velho, tinha 7, o Davizinho tinha 3 e eu me vi grávida de um casal de gêmeos. Nessa época, as pessoas, meu Deus, você já tem 2, vai multiplicar, agora são 4. Nossa, Roberta, olha, é muito difícil. Olha, Roberta, precisa... Você já tem uma enfermeira para ficar à noite com você? Você já tem alguém para dormir? Tem alguém para isso? E eu falava, meu Deus, será mesmo que é tão difícil? E de alguma maneira eu comecei a achar que aquilo era difícil. Não, deve ser mesmo, né? 2 não deve ser igual a 1. Porque eu pensava, não, com o Matheus eu não achei essa dificuldade toda, com o Davi também não. Mas agora são 2 de uma vez. Então realmente deve ser punk, deve ser muito difícil. Mas eu não encontrei, eu até procurei bastante essa pessoa para morar comigo, para me ajudar à noite, mas eu não encontrei. Minha família não é de Belém, então eu fui para Goiânia ter meus filhos e voltei, eu, meu marido e as crianças, com um pouco suporte familiar onde eu moro, que é aqui em Belém. E aí eu comecei a perceber que não era um bicho de 7 cabeças, que não era tão difícil não, que com rotina, organização e com um pouco de leveza a gente dava conta. E eu comecei a perceber que eu dava conta daquilo. E até hoje as pessoas me olham e dizem, nossa, você tem gêmeos? Ai, deve ser difícil, né? 2 é bonito. Todo mundo fala assim, é bonitinho, mas é difícil. Só que eu não via e ainda não vejo toda essa dificuldade. Quando foi semana passada, eu tive um estalo e aí eu dividi um pouco desse estalo que eu tive no Instagram. E falei lá para as meninas, por que eu não me sentia tão sobrecarregada? Por que de alguma forma a maternidade para mim é um pouco mais fácil sim do que para a maioria das pessoas? E aí eu fui, com muito mergulho, autoconhecimento, análise pessoal, eu fui descobrindo que não era tão difícil porque eu estava disposta a dar o que eu tinha para dar. Eu nunca quis dar o impossível. Eu nunca quis dar para os meus filhos a perfeição. Eu nunca quis dar além do que aquilo que eu achava que eu dava conta. Então, quando o primeiro filho nasceu, eu falava, não, eu dou conta de cuidar desse menino. E sempre achei que eu dava conta. Porque lá dentro da gente, a gente tem uma coisa que a gente foi deixando para trás, sabe? Que é sim a nossa intuição, que é sim aquilo que a gente acha que o nosso filho, ninguém conhece mais aquele bebezinho que está ali nos seus braços do que você. Ele passou 9 meses dentro da sua barriga, né? E se é o seu filho do coração, também ele é do coração, não tem conexão mais profunda. Entende? Então, assim, aquilo que eu tinha para dar era bom, era suficiente. Eu não ia atrás dessa perfeição, dessa busca, né? De ler o que fulana dizia que tinha que fazer, a blogueira fulana de tal. Enfim, eu sabia que eu sabia, sabe? E eu conseguia fazer isso de uma maneira mais leve. E do mesmo jeito foi com Matheus, Davi e depois Luca e Alice. Então, essa decisão inconsciente de não seguir esse script tão rígido, né, de que eu fazia minha maternidade ali, lidava com os meus filhos da minha maneira, do jeito que eu achava que era melhor, com
uma certa rotina, uma certa organização, mas também com muita leveza e muita flexibilidade, fez com que a maternidade para mim nunca fosse um peso, nunca fosse algo tão difícil. E aí, quando eu me vi nesse movimento, eu falei, poxa, eu preciso dividir isso com as outras pessoas, eu preciso compartilhar isso com o mundo, porque eu vejo, ainda hoje, mães tão sobrecarregadas. Gente, ninguém não, né? Mas assim, grande maioria das mães não consegue escovar o dente do menino 5 vezes por dia, sabe? Não consegue. E às vezes essa criança nem dente tem ainda, né? Então esse excesso de obrigação, de rigidez, desse script tão rigoroso faz com que fique algo pesado. Então quando a gente começa a relaxar e pensar, o que eu tenho para dar? Não, nesse momento eu não estou bem. Olhar para si mesmo, se reconhecer, saber os nossos limites, isso faz toda a diferença no lidar com as crianças, na educação. Então foi a partir daí que eu decidi, eu preciso falar sobre isso, eu preciso, claro, não apenas a minha história, com muito estudo, com muita dedicação e com muita paixão, porque aquilo que a gente faz com dedicação, com estudo e com paixão, isso gera valor para o mundo. Então eu precisava dividir isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado, contei um pouquinho da nossa história. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar perguntas, eu estou à disposição, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!